Você acha que é difícil é modelar, né? Eu já passei por isso. Mas não se preocupa não, no vídeo de hoje eu vou te provar que com 3 conceitos básicos você modela qualquer coisa. Vem comigo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Juan, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez trazendo um tutorialzinho de Blender aqui pra vocês, galera. Dessa vez eu vou te explicar como que a gente faz para modelar a partir de 3 conceitos básicos, sendo eles o Scale, Extrude e o Move. Basicamente com isso aqui você consegue qualquer coisa. Existe um bônus extra aí nesse vídeo, mas você vai aprender logo logo, tá? Então, se você tá curtindo vídeos como esse de Blender, de tutoriais de desenvolvimento de jogos e outras coisas do mundo dos jogos e da tecnologia, já considera aí se inscrever e marcar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza, galera? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou te mostrar como modelar um barril pirata. Por quê? No barril pirata a gente vai conseguir ver todos esses conceitos de uma paulada só, tá? Inclusive o bônus que eu tô te falando. Bom, vamos aqui para o nosso Blender. Eu vou apertar a tecla A e eu vou apertar a tecla Delete porque eu quero limpar a nossa cena, tá? O barril se assemelha a qual forma geométrica primária? Um cilindro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mudar para minha view posição frontal, tá? Só para eu ter uma visão legal aqui. Eu vou apertar Shift A e vou selecionar aqui cilindro, tá? Você pode ver aqui que a gente já tem um círculo aqui. Eu vou rotacionar aqui só para você ver melhorzinho, né? Se você ver aqui, apertei a tecla 1 para vir na frontal ortográfica, tá? E aqui você pode ver que eu já tenho um barril, praticamente ele, mas meio sem forma, né? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Bom, aqui ele tem 32 vértices, eu vou mudar para 40. 40 não, vamos colocar 46. Por quê? Eu quero que ele fique numa resolução legal. Você pode ver que ele já ficou mais redondinho do que antes, tá? Deixa eu mostrar aqui antes. 32, tá? Contra 46. Vamos lá. Eu coloquei 56, mas serve também. Ficou bem mais definido, tá? Bom, voltando aqui para nossa visualização frontal, não vou precisar mais desse menu, então eu vou clicar aqui para fechar ele. Eu vou apertar a tecla Tab, tá? Com a tecla Tab eu entrei no modo de edição, tá? O que eu vou fazer aqui? Meu primeiro passo. Tem um atalho chamado Ctrl R, tá? O que esse atalho ele faz? Ele adiciona subdivisões. Então, se eu aperto o Ctrl R, eu ponho aqui para cima, você vê uma linhazinha amarela aparecendo ou na vertical ou na vertical ou na horizontal. Se eu rolo o mouse, ele vai adicionando divisões. Se eu rolo para baixo, ele vai removendo. Se eu apertar, por exemplo, a tecla 4, ele vai adicionar 4 divisões nesse objeto. Por que eu estou falando isso? A gente vai usar isso já já. Antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla S de Scale, de escalar, de aumentar ou diminuir, e a tecla Z, porque eu quero fixar no eixo Z, tá? Se você não sabe do que eu tô falando aqui de Scale, de eixos e tal, aqui em cima eu tô deixando um cardzinho aí para você ver o básico ali dos fundamentos do Blender, dos principais comandos, as viewports, isso vai te explicar lá nessa playlist, tá? Então vamos lá, eu vou aumentar aqui um pouquinho ele no eixo Z, só para dar ali mais uma esticadinha para a gente ter um espaço legal para trabalhar. E vou apertar o Ctrl R e eu vou apertar a tecla 2, ou seja, estou adicionando 2 linhas, tá? Aqui eu posso mover mouse, fazer o que eu bem entender, ele só vai trocar a direção. No caso, a gente quer na horizontal, eu coloco o mouse aqui mais para o lado do objeto e clico com um botão no mouse, tá? Primeiro clique, o que ele vai fazer? Ele vai gerar isso aqui, ó. Eu posso escolher aonde eu quero. Só que eu não quero em nenhum lugar. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso clicar com o botão direito para resetar para o centro ou apertar o ESC. Tanto faz, tá? Novamente, eu vou dar um SZ, tá? Scale no eixo Z. Por quê? Eu quero que ele seja um meio um pouco maior do que as pontas, né? Ser um pouquinho desproporcional ali no meio, tá? E dessa forma a gente tem esse espaçamento. Agora eu vou dar um S e eu vou escalar. Só que você pode ver que ele está puxando o Z, né? Então, eu não quero que ele puxe o Z, então eu vou apertar Shift Z. Eu quero que ele cresça só para os lados aqui, na forma que eu desejar, tá? Então, beleza. Até agora a gente usou um conceito dos quais eu falei, que é o Scale, tá? Agora eu vou te ensinar mais um atalho aqui, que a gente vai selecionar o Edge Loop. O que é o Edge Loop? Traduzindo ali literalmente, seria laço de borda. É um nome feio, então vamos manter Edge Loop, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso segurar a tecla Alt e clicar com o botão esquerdo do mouse. No caso aqui, você pode ver, eu seleciono qualquer edge loop que eu quero. Eu seleciono ele inteiro. Você pode ver, eu estou rotacionando aqui, ó, e ele está todo selecionado, tá? Eu já seleciono o carinha que a gente quer aqui. Vou segurar o Shift para selecionar outro, Alt, selecionei outro edge loop.
Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero adicionar um bevel. Por que eu quero adicionar um bevel? Eu quero fazer aquela fita de ferro, de aço, que fica em volta do barril. Então, vou fazer isso, Ctrl B, e eu movo o mouse distante do ponto central. Você tá vendo que ele tá ligado aqui no ponto central, com a setinha? Eu movo ele distante. Quanto mais distante eu mover, mais ele puxa esse edge loop. No caso, eu quero mais ou menos isso aqui. Já está bom para mim, tá? É o suficiente para o nosso testezinho aqui, ó. Ficou bem legal. Você já está começando a ver a forma do barril, né? Então aqui eu vou adicionar mais um Ctrl R, porque eu quero uma outra aqui, e aqui eu quero uma outra um pouquinho mais para cima. Bom, por que você moveu esses dois? Porque se você olhar o barril, um é bem próximo do topo, e o que fica embaixo, ele não é tão próximo assim, ele é um pouquinho mais distante, tá? Então, por isso que eu adicionei em posições separadas, tá? Aqui, mesmo esquema, Alt clique com o botão esquerdo, Shift Alt clique com o botão esquerdo, selecionei os dois. Ctrl B novamente, vou espaçar um pouquinho aqui. Eu acredito que dessa forma está perfeito, cara. Eu acho que não precisamos de mais nada. Agora a gente vai mudar nosso modo de seleção para o modo de faces, apertando o número 3, tá? Você pode ver que agora eu seleciono uma face inteira. A gente ainda vai usar o nosso Edge Loop, tá? A gente vai selecionar aqui as nossas faces que a gente criou novas aqui nesses anéis de aço, tá? E a gente vai apertar a tecla 7 para a gente ir para a visão topo. Ou você pode até fazer assim, se você preferir, não tem problema nenhum, tá? Você pode mover com o mouse. Agora a gente vai para o segundo conceito, que é o extrude, que é extrusão, tá? Nome feio também em português, né? Bem estranho. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla E, e se você mover, você vai ver que ele vai fazer isso aqui, vai ficar um negócio feio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu aperto a tecla E e já imediatamente eu aperto a tecla ESC, tá? E agora a gente volta para o nosso primeiro conceito, que é a tecla S, tá? O Scale. Só que se a gente escalar dessa forma, você vai ver que fica um negócio estranho. Ele está movendo num eixo que a gente não quer, que é o eixo Z novamente. Para burlar isso daí, a gente usa Shift Z. Você já vê aqui, ó, ele já começou a dar a forma que a gente quer, né? Então, o que a gente faz? Puxa aqui mais ou menos, que eu acredito que seja mais ou menos esse tamanho aqui. Seria o anel de aço ou de ferro, que circulou o barril, e a gente já tem a nossa forma primária criada, tá? Bom, agora a gente vem para outro ponto, que é aqui esse topo, né? O topo do barril. Eu ainda estou no modo de seleção de faces, tá? A gente vai fazer em cima e embaixo a mesma coisa. Eu vou fazer só aqui em cima primeiro para ficar bem visível para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Extrude de novo. Vou apertar a tecla E. Você vai ver que ele vai ficar mexendo num eixo fixo, né? Só que não é o que a gente quer. Eu poderia passar aqui para baixo. Só que a madeira ela não é fina assim, né? Ela não fica esse traço fino de madeira. Você tem uma madeira com uma certa espessura. A gente quer replicar essa espessura. Então, para fazer isso, eu vou apertar a tecla S, ou ESC, perdão, a tecla S para dar a espessura que eu quero da madeira, que eu imagino que seja mais ou menos isso aqui. Não precisa ser preciso, tá? Eu vou apertar a tecla ESC novamente e dessa vez eu vou mover para baixo. Só que, por exemplo, puta, apertei ESC, apertei o E para dar extrude e apertei o ESC em seguida. E agora? Agora vem o nosso próximo conceito, que é o Move. O que a gente vai apertar? A gente vai apertar a tecla G com a nossa face selecionada. Agora a gente tem um controle. A gente vai puxar assim para baixo. Só que puxando dessa forma, a gente não sabe se ela está reta ou alinhada ao barril ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla Z, porque eu quero fixar ele no eixo Z. Como você pode ver, ele não estava tão alinhado assim não, né? Ó, tá um pouquinho fora. Agora alinhou bonitinho, né? Tá puxando reto. Então a gente vai puxar aqui para baixo, mais ou menos aqui, que eu imagino onde seja o corte, tá? E agora eu vou dar um E novamente e eu vou dar um S0. Por quê? Eu quero formar esse triângulo aqui, que é para eu não ter uma face N-gon, que é o quê? É uma face que contém mais de um vértice, tá? Isso não é legal por N motivos, a gente vai explicar isso num vídeo futuro. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve aí, marca o sininho pra gente não perder, tá? Bom, basicamente a gente tem o nosso barrilzinho pronto aqui. Essa face aqui de baixo eu nem precisaria mexer, eu poderia simplesmente deletar a face com o botão delete, selecionar face, porque o nosso barril, nesse caso aqui, ele vai ficar nessa formato que a gente vai ver sempre ele de cima. Então, em tese, aqui você já tem um barril pronto para você usar como um game asset aí na sua engine favorita. Mas vamos lá, a gente vai repetir o processo aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Extrude, ESC, S, tá? Aqui a gente não precisa fixar o eixo Z. Vamos puxar para cá.
Extrude, vou puxar para baixo, porque ele já fixou no eixo Z, tá? Eu aperto aqui, ó, o Z, ele já fixa para mim no eixo Z. Aqui eu quero mais assim, porque não tem necessidade de eu ir tão a fundo. Eu vou apertar o E novamente, S0 e pronto, temos o nosso barrilzinho aqui novamente, agora com topo e fundo diferentes um do outro, tá? Com isso a gente basicamente viu os nossos 3 conceitos, mas eu falei que tinha um bônus, né? Bom, vamos ao bônus então. Juan, tá meio feio esse barril, né? Ele tem uma... Parece que foi ali passado um ferro nele. Fica estranho, né? A gente pode vir aqui e dar um shade, ou clica com o botão direito, né, no objeto. Shade Smooth. Vixe Maria, ficou pior, né? Vamos arrumar isso aqui? Eu vou voltar aqui para ele Shade Flat, para a gente ter uma visão melhor nesse momento. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui no nosso lado, aqui no nosso menu de modificadores, tá? Essa engrenagemzinha aqui, essa wrench que você vê aqui, a chave de boca. A gente vai adicionar um modificador chamado Subdivision Surface, tá? Eu tô clicando com o botão esquerdo aqui e selecionando aqui Subdivision Surface. Selecionei esse cara e você pode ver que a nossa mesh mudou para bem próximo do que ela estava antes, né? Eu vou até clicar aqui, ó, para a gente visualizar. Ó. Se eu colocar Shade Smooth, ele fica assim, só que mantendo a quantidade de vértices. Se eu habilito, a gente vê que ele, né, chegou bem próximo, mas ainda está um pouquinho feio, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar aqui, ó, 3 divisões. Ó, já ficou mais bonitinho, né? Só que ainda não está a forma ideal do vértice que a gente quer. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o que eu chamo de aparadores. Tá? Eu não sei o nome técnico para isso, deixando bem claro aqui. Pode ser que exista um nome, eu nem sei se existe, mas eu chamo de aparadores. Então o que que a gente vai fazer? Tá? Eu vou desabilitar a visualização aqui primeiro, só para você conseguir ver bem. Ou eu posso vir aqui, ó, e adicionar dessa forma, assim você vê o traçado fazendo a curva do jeito que ele é. Eu acho que fica melhor para visualizar assim, né? Bom, vamos lá. O que que a gente vai fazer primeiro? Eu vou adicionar 2 edge loop aqui, tá? Você pode ver que quando eu aproximo, ó, ele vai deixando, ó, mais bem definido. Então a gente quer que aproxime por igual dos dois lados. Então a gente adiciona 2, apertando o ESC, S, Z, para ele puxar só no eixo X, puxar de forma igual. E aqui a gente solta ele aqui, ó. Como você pode ver, ele já ficou bem mais definidinho, tá vendo? Ó? Ainda não é o ideal, mas ficou bem definido. Se eu tirar aqui a nossa edge loop, você vai ver que ele ficou bem perto, ó lá. Tá vendo? Ó? Aqui essa linhazinha vermelha e a linha preta tá aqui embaixo, né? Dá pra ver bem próximo, tá? Então eu vou fazer aqui nesses anéis de ferro pra gente ver como ficaria, tá? Nele também, então Ctrl R, eu vou colocar 2, tá? Porque a gente quer que ele escale nos dois eixos. Então S, Z e eu vou puxar aqui. Só que você tá vendo que agora ele tá distorcendo, ele tá dando o efeito que a gente quer, só que ele tá distorcendo o nosso ferro, ele não tá deixando ele no formato orgânico dentro do barril. Então o que que a gente faz? A gente vai dar um ESC, eu vou dar um Ctrl Z para tirar esse edge loop e a gente vai dar um Ctrl R, clicar uma vez e puxar o edge loop onde a gente quer. Ué, mas assim não vai ficar diferente? Sim, vai ficar diferente. Mas nada no mundo real ele é perfeitamente alinhado, é uma curva perfeita. Como você pode ver, o ferro, ele faz muito mais sentido ele ter essa curvinha aqui de leve do que ele ser totalmente reto. Você não tem um corte 100% reto nunca, tá? Então, a gente vai seguir esse conceito aqui para o resto do nosso modelo. Eu vou até acelerar o vídeo aí para não perder o tempo de vocês. Então, bora lá. Pronto, galera. Voltando aqui agora, coloquei o Edge Loop em todos aqui, né? Como você pode ver, alguns mais próximos, outros mais afastados. Então você vê que ele dá essa forma um pouquinho mais orgânica, mais natural para o desenho, tá? Aí você olha aqui em cima, você fala assim, Juan, mas aqui tá muito redondo, cara. Não é assim. Não é dessa forma. Então entra no nosso modo de edição aqui novamente, tá? O que que a gente vai fazer aqui em cima? Vai colocar um Edge Loop aqui, ó. E aí a gente puxa ou para cá ou para cá. Eu acho que para cá faz mais sentido colocar um, ó lá. E talvez mais umzinho para cá, por que não? Vamos ver como que fica. Vamos ver se o resultado nos agrada. Eu acho que foi muito. Vamos ver. Ficou excelente. Olha lá. Você pode ver o ferro mais arredondado, já a madeira um pouquinho mais reta. Eu acredito que está ótimo dessa forma.
tá? Vamos adicionar mais um aqui no laço de dentro, que é pra gente ter essa tampa mais reta. Olha lá. E voilá. Usamos os 3 conceitos básicos que a gente falou, que é o Scale, Move e o Extrude, tá? Ou seja, controlar o tamanho, controlar a posição e extrair um pedaço, extrudar um pedaço, tá? E aí, de quebra, a gente usou um modificador usando ainda esses conceitos para deixar nossa peça mais realista, mais precisa. Então, por exemplo, vamos lá, vou mudar para um modo de visualização aqui, onde a gente vê parecido algo com uma argila, tá? Vou usar esse vermelhinho aqui que eu gosto dele. Olha lá, deixando embaixo como era antes, ó, para você ver como estava, tá? E agora em cima, para você ver como ficou muito mais bem definido. Agora, fazer o seguinte, eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você vá além disso aqui. Eu quero que você adicione os R-bits, eu quero que você adicione frestas usando booleanos, modificadores booleanos, isso mesmo. Por exemplo, vamos lá, você quer colocar uma rolha aqui em cima? O que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo, tá, de algo que você pode fazer. A gente pode adicionar mais um cilindro, tá? Eu vou dar um GZ para mover ele no eixo Z. Vou extrair aqui, reduzir mais um pouquinho. Vou mover mais ou menos aqui, eu acho que tá ok. Acho que tá ok. Vai ficar um buraquinho bem legal aqui para vinho, hein? Vai dar para tomar bastante vinho. Então o que, que a gente vai fazer? Vai vir aqui, vou minimizar aqui, adicionar modificador, bullet, tá? Booleano. E o que, que a gente vai fazer? Eu quero que seja a diferença entre esse objeto com esse objeto. Então o que, que a gente vai fazer? Eu venho aqui, na lupinha, clico aqui e seleciono esse objeto. Quando eu vim aqui agora, opa, entrei no modo de edição, não era para fazer isso, sai do modo de edição. Sai do modo de edição, obrigado. Agora eu vou vir aqui e eu vou apertar a tecla H, selecionei o objeto clicando em cima, apertar a tecla H. Como você vê, ó, existe o buraco, né? Olha lá, ficou o buraco, mas ainda está ali uma face, né? Bom, por enquanto eu acho que para teste deu para ver legal como que fica, né? A gente fez até um buraquinho ali para sair o vinho, né? Do nosso o hidromel dos nossos piratas, né? Eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você adicione novos elementos a essa cena. Segue aí o tutorial e marca a gente lá no nosso Twitter, @merge_games, tá? Tô deixando aí na tela para você. Eu quero que você manda pra gente o barril que você fez, como ficou e os elementos que você usou. Manda lá pra gente que a gente vai olhar um por um, tá? Pode ficar tranquilo. E galera, se você tá curtindo, quer aprender mais sobre Blender, dá uma olhadinha aqui que tem essa lista aqui no card aqui em cima aqui pra vocês, bem legal, com todos os vídeos que a gente já produziu de Blender de uma vez só. Beleza? Se você curtiu esse tutorial, se você gostou dessas dicas, concorda com o que eu tô falando, ou se você tem algo a adicionar, cara, se inscreve aí, marca o sininho, deixa nos comentários, deixa o like, e a gente vai, com certeza, bater um papo bem legal aí nos próximos vídeos, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.